A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar de novidade, né? Nova cirurgia refrativa aqui na companhia do Dr. Carlos Leandro. Doutor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aí a todos que estão nos assistindo. Bora falar sobre essas novidades aí que estão bem quentes. É isso, vamos entender um pouquinho mais de cirurgia refrativa com as perguntas. Vamos à interação. Doutor, conte como a cirurgia ficou mais precisa, segura e explique melhor aí essa personalização dessa cirurgia, né? A gente pode começar explicando o que é a cirurgia refrativa. Boa, excelente colocação. A cirurgia refrativa é toda aquela cirurgia em que a gente vai eliminar o óculos das pessoas. No caso da cirurgia refrativa, que a gente fala hoje o termo laser personalizado, nós estamos falando em pessoas normalmente com menos de 40 anos, que apresentam ou hipermetropia, ou astigmatismo, ou a miopia, ou a combinação deles. E desde que os exames estejam ok, a cirurgia refrativa é indicada para a eliminação do óculos. Então, o que mudou aí na cirurgia refrativa ultimamente? É a palavra personalização. O que a gente quer dizer com isso? A personalização vem a avaliar cada particularidade do olho da pessoa. Então, vamos dar um exemplo. Suponhamos que você tenha 3 graus de miopia, eu também tenha 3 graus de miopia. Até um tempo atrás, a gente chegava no laser, calibrava o laser para 3 graus, operava você e me operava com a mesma calibração. Com a personalização, nós conseguimos inserir no laser as informações dos seus 3 graus e a informação dos meus 3 graus. Nossos olhos são diferentes internamente. E a gente consegue trazer essa diferença, essa personalização de cada olho para o laser. E isso é colocado na hora da cirurgia, trazendo muito mais segurança e também muito mais previsibilidade no resultado. Perfeito. Exatamente isso, né? Aparentemente o problema é o mesmo, mas cada um tem a sua particularidade. Exatamente. E ao longo dos anos foi se percebendo isso, porque algumas pessoas operavam, voltavam, ou algumas pessoas a gente programava e às vezes não corrigia 100%, e às vezes a gente não entendia por que isso acontecia. Com a identificação dessa personalização, que essa personalização ela era importante para a programação da cirurgia, a gente conseguiu trazer isso para o laser, e a gente conseguiu replicar isso de uma forma bastante eficaz. Então, hoje a gente fala basicamente no laser personalizado, né? Porque a personalização da cirurgia está fazendo a diferença no resultado ao longo do tempo. Perfeito. Mais uma interação, mais uma pergunta, vamos lá. Qual o período de recuperação da cirurgia, né? Quais são os principais cuidados nesse período de recuperação? E uma das coisas legais também da personalização é que você consegue fazer com que o paciente recupere muito mais rápido também. Então, hoje uma cirurgia refrativa, em torno de 5 a 7 dias, você dá alta para o paciente. Diferente da catarata, o repouso da cirurgia refrativa ele é muito mais tranquilo. São cuidados básicos mesmo para evitar acidentes no olho, entrar em água contaminada, trauma no olho, exercício físico, pelo menos aí uns 5 dias. Após os 5 dias, a visão está bem recuperada já, o paciente já está praticamente com a visão restabelecida e já pode retomar as atividades normalmente. Então é um repousozinho básico mesmo, só para a gente não ter nenhum acidente. E é uma cirurgia como a catarata? Você faz um olho por vez? Não. Ou não? A cirurgia refrativa, como ela é uma cirurgia externa, e você não entra no olho, você só faz a aplicação do laser na córnea, que é a película da frente do nosso olho, você deve, inclusive, fazer os 2 olhos ao mesmo tempo. Até para o cérebro entender bem o que está acontecendo, né? Então, às vezes, se o paciente tem muito grau dos 2 lados, você opera um e não opera o outro, até você marcar a segunda cirurgia, dá um desconforto muito grande para a pessoa. E isso atrapalha muito. Então, a gente sabe que na cirurgia refrativa, o ideal e o que a gente faz no nosso dia a dia são os 2 olhos ao mesmo tempo. Perfeito. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta.
Telas de computador, celular, né, podem favorecer esses problemas como a miopia, por exemplo? Cada vez mais a gente está conseguindo comprovar que sim. Tanto é que a gente teve um aumento muito grande do uso de óculos em crianças após a pandemia. Justamente pelas aulas online, atividades online, que as crianças acabaram ficando muito tempo. E isso favoreceu o desenvolvimento da miopia, por exemplo. Então, hoje, além do fator genético, né, a nossa herança familiar, aí, a gente tem as telas, principalmente o celular, como fator causador de miopia, sim. Perfeito. Então, tem aí que se observar essa questão. Inclusive um estudo muito interessante que foi feito na China, porque a China sempre foi a favor de muita tela, muita alfabetização em tablets. Nas escolas de criança, o primeiro contato que a criança tinha na China era numa tela de tablet. E 80% da população escolar da China hoje é míope. Então, essa é uma estatística alarmante. E aí se comprovou que isso estava vindo dessa exposição muito cedo às telas. Inclusive, na China hoje, nas escolas públicas, eles estão exatamente desestimulando o uso das telas em tablets e estão simulando nas salas de aula ambientes ao ar livre, para que a criança se exponha menos às telas, com o objetivo de que essa, vamos colocar, uma epidemia de miopia, ela não continue. E nós temos estatísticas de estudos que estão feitos aqui no Brasil também, que até 2030, se a gente pensar, faltam 5 anos, 50% da população escolar do Brasil vai ser míope. Então, também é uma estatística muito preocupante. E isso tudo em decorrência da exposição muito cedo a nossas crianças de telas de computador celular. Se a gente pensa, né, há não muito tempo atrás, você olhava numa sala de aula, era 1, 2 crianças no máximo com óculos. Exatamente. Hoje você já vê uma porcentagem bem maior de crianças usando óculos em idade escolar. Mais uma participação. Vamos à próxima interação. Qual o principal medo das pessoas que precisam passar por essa cirurgia, doutor? Com certeza o medo ele vem da desinformação. Muitas pessoas têm uma informação errada sobre a cirurgia e às vezes a gente consegue entender, porque quando a gente fala em mexer no olho, ainda mais de uma forma sem a gente contar que seria uma doença, né? Seria um desejo que a pessoa tem em se livrar do óculos. Você imaginar, alguém vai mexer no meu olho, alguém vai cortar meu olho, alguém vai colocar alguma coisa no meu olho, isso traz um medo, uma aflição. E hoje as pessoas conseguem pesquisar vídeos na internet e muitas vezes os vídeos não colocam de forma real assim, o que acontece na hora da cirurgia, e isso traz muito medo para as pessoas. Mas o fato é que a cirurgia refrativa, que é o laser personalizado, com certeza hoje é a cirurgia mais segura de toda a medicina. Isso é sem dúvida nenhuma. Os índices de complicações são extremamente baixos. E quando a gente fala em complicação, a grande maioria das complicações, elas vêm da má indicação da cirurgia. Por causa de alguma alteração que o paciente tem no olho e a cirurgia não seria adequada. Então, se a gente faz os exames pré-operatórios de forma segura, precisa, a gente avalia realmente todas as estruturas do olho e a gente conclui que o olho é realmente saudável, a cirurgia é extremamente segura. E uma cirurgia rápida e indolor. É uma cirurgia que não corta. Essa realmente é uma cirurgia inteiramente a laser. Você realmente, praticamente você não coloca a mão no olho do paciente. É laser mesmo que faz a cirurgia. Perfeito. Então hoje, todas as cirurgias de refrativa que eu não fiz foi porque os exames mostraram que não era seguro fazer a cirurgia. Então, por questão de segurança, a gente optou por cancelar o procedimento. E é uma cirurgia ágil, né? Uma cirurgia rápida. É uma cirurgia rápida. Ela demora no máximo 5 minutos, aí os 2 olhos, é muito rápido mesmo. Não é porque opera correndo, não é isso. É porque o procedimento é rápido mesmo. É uma aplicação de laser. Isso, o laser mesmo em si demora segundos. Então, é mais o tempo de preparação do olho ali mesmo, que é o que acaba perdendo um tempinho maior. Anestésico é um Só colírio? Colírio anestésico que a gente usa em consultório médico para fazer exame, é o colírio que é usado. E é realmente indolor.
E um elemento ali de fixação do olho para não piscar. Existe um aparelho delicado que a gente usa, que é um afastador de pálpebras, né? Então, esse afastador, mesmo que você faça força para piscar o olho, o seu olho não mexe. E o sistema de segurança do laser é tão legal que mesmo que a pessoa faça um pequeno movimento lateral durante o procedimento, o laser é interrompido e ele só aplica mesmo quando o olho estiver centralizado. E muitas pessoas pensam que vem o procedimento, vai ver mexer, não vê nada. Vê luz. Vê luz, um clarão que o microscópio gera e a pessoa vê uma luz. E essa luz tem intensidade verde, azul, dependendo da posição que a gente pede, para a pessoa justamente fixar o olho naquela posição. E mesmo que involuntariamente o olho saia da posição, o laser é interrompido imediatamente. E com mais interação. Vamos à próxima pergunta. O senhor acredita que a cirurgia refrativa ainda pode evoluir mais, doutor? Não, é ótima pergunta. Honestamente, eu acredito que não. A gente chegou num ponto tão top de evolução tecnológica, de precisão nos resultados, que eu não consigo mais realmente ver evolução, não. O que a gente vê cada vez mais é oportunidade de pacientes que antes não tinham condições de operar por alguma alteração ocular e hoje, com o avanço tecnológico, a gente está conseguindo oferecer essa cirurgia para mais pessoas. A estrutura compensa esse problema. Exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, às vezes, pessoas com hipermetropia muito alta, a gente tem uma limitação por causa do tipo do laser que é feito. Na hipermetropia, antes a gente conseguia corrigir até uns 4 graus de hipermetropia. Hoje a gente já consegue corrigir graus mais altos, a gente consegue corrigir até 6, 7 graus de hipermetropia, que é diferente da miopia, que você consegue mais, justamente pelo avanço tecnológico dos exames pré-operatórios ali e essa conversa que o exame tem com o laser. A gente já consegue operar mais pessoas com muito mais segurança. Então, o que eu vejo hoje que a gente tem potencial para melhorar é nessa interação. Quem pode realmente ser operado com segurança que antes não poderia. Isso sim está evoluindo bastante. Perfeito. E como a gente colocou no efeito um corte, né? De fato, o laser vai fazer uma correção ali. O laser faz uma moldura, né? Então, a nossa córnea ela é igual, parece um vidro de um relógio, né? E o laser vai ali e confecciona uma moldura, logicamente que tudo isso é microscópio, a gente está falando. Ele faz uma modificação estrutural na córnea, de modo que ele corrige os graus. Na miopia é feito um tipo de moldura, no astigmatismo outro e na hipermetropia outro. Óbvio que é tudo isso microscópio, esteticamente o olho é a mesma coisa, mas quando a gente vai fazer um exame bem minucioso, você consegue saber que aquela pessoa foi operada e qual o tipo de grau que ela foi operada também. E no pós-operatório, né, a gente falou muito de catarata, né, da questão do colírio correto, no momento correto, é essa mesma coisa? É a mesma coisa, por mais que a gente esteja falando de um laser, que a gente não vai cortar, mas a gente expôs o olho a um procedimento. Então, a gente tem colírios de antibiótico, colírios anti-inflamatórios, que são usados pelo período de 5 dias, que aquilo tem que ser respeitado. Mas isso a gente sempre perde um tempo ali importante da cirurgia, do pré-operatório, e mesmo no dia seguinte da cirurgia, explicando isso. Mas são 2 colírios que a pessoa tem que usar durante 5 dias. Então, é muito tranquilo, né? Perfeito. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta. Próxima interação. Pode me passar o valor médio de uma cirurgia assim? E ela elimina realmente os óculos? Essa é a ideia. A cirurgia, quando a gente fala em cirurgia refrativa, nós estamos falando em eliminação do óculos. Não existe outra situação que não seja essa. Então, a cirurgia ela é indicada para aquelas pessoas que se sentem independente do óculos, independente do grau, e que têm o desejo de serem independentes. Então, a cirurgia é igual à eliminação do óculos. Alguns casos a gente fala, então, por exemplo, tem um paciente uma pessoa que tem lá, vamos dizer, 15 graus de miopia, tá? Talvez por questão de segurança, nesse caso aí, às vezes o laser não vai corrigir tudo, pode ser que sobre ali 2 graus, 1 grau, mas quem usa um óculos de 15 graus sabe que é uma lente extremamente grossa e a pessoa sair de 15 para usar 2, ela fica feliz como se tivesse eliminado o óculos. Então, são situações especiais, mas na imensa maioria o objetivo é 100% sem óculos.
A cirurgia refrativa, ela pode variar muito dependendo. Tem algumas pessoas que têm plano de saúde, os planos podem cobrir parte da cirurgia, a pessoa tem que complementar alguma coisa. Mas, em média, uma cirurgia refrativa hoje gira em torno de R$8.000 os 2 olhos. Perfeito. Nada tão inacessível assim, hoje, a gente percebe o quanto caiu também esse valor. E é um negócio muito legal, porque eu recebo às vezes pacientes que operaram há muitos anos atrás, né? E as pessoas comentam que gastaram como se fosse um carro numa cirurgia dessa. Era muito caro realmente. E hoje, ao mesmo tempo que a tecnologia está aumentando, isso passa uma impressão, então o laser ficou mais caro. Exatamente o contrário. Como a gente tem acesso hoje muito mais fácil ao laser, aconteceu exatamente o contrário. A cirurgia refrativa hoje se tornou um pouco mais acessível. Justamente por isso, pelo aumento da quantidade de lasers que a gente consegue ter no mercado hoje. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta. Quais são as principais queixas das pessoas após a cirurgia? Existem queixas? Toda cirurgia, ela nunca pode ser colocada num pacote de uma coisa única. Ninguém vai ter queixa. A questão de sensibilidade, a questão de dor, ela é muito individual. Mas o que as pessoas têm nas primeiras 24 horas é um aumento da sensibilidade à luz, que isso pode ser perfeitamente resolvido com óculos de sol, e às vezes uma sensação de areia. Como a gente mexeu, mesmo sendo laser, ele causa um desconforto. Vai gerar um incômodo por um período. Tolerável, né? É diferente da gente falar, não tem absolutamente nada. Tem sim um desconforto nas primeiras 24 horas e sensibilidade à luz. Essa é a maioria das queixas. E pacientes que às vezes têm algum pouquinho de dor, alguma coisa, um analgésico, uma dipirona, um Tilenol, por exemplo, resolve isso aí tranquilamente. Perfeito. E é isso, né? Dá uma descansadinha nessa visão nas primeiras 24 horas, prepara a playlist de música. Exatamente, né? Você pega, por exemplo, vamos colocar uma cirurgia, a gente tem que ver a cirurgia refrativa como uma cirurgia plástica. É um desejo que a pessoa tem de fazer uma mudança e ficar livre do óculos. Se a gente for considerar, vamos citar um exemplo de uma prótese de mama, né? As mulheres fazem prótese de mama e o repouso é difícil. A mulherada tem dor, demora a cicatrização, tem que ficar de repouso um tempão sem pegar peso. E se a gente considerar a cirurgia refrativa, que a pessoa fica 5 dias ali, um pouquinho mais de molho, sem restrição nenhuma, praticamente, é uma cirurgia muito tranquila. Perfeito. Mais uma interação. Vamos ao próximo questionamento. Doutor, eu tenho glaucoma nos 2 olhos e gostaria de saber qual o valor de uma cirurgia para parar de usar óculos. Tenho 78 anos, posso fazer a cirurgia? Excelente pergunta, né? Só que aí a gente sai do nosso tema, pela idade, a gente sai do nosso tema de cirurgia refrativa. Nesse caso, a gente fala em cirurgia de catarata, a gente vai fazer a troca do cristalino, que é a lente natural do olho, e nessa troca do cristalino, a gente coloca uma lente que traz independência do óculos. O fato da pessoa ter glaucoma não atrapalha a nossa cirurgia, não atrapalha a nossa programação de independência do óculos. Mas aí a gente está falando de uma cirurgia diferente. A cirurgia refrativa, a gente mexe na córnea, que é a parte anterior do olho, e nessa cirurgia de uma pessoa de 78 anos, nós vamos mexer lá dentro do olho. Nós vamos tirar o cristalino, que é a nossa lente natural, e vamos colocar uma lente intraocular. Se a gente está falando na palavra independência de óculos, pode sim considerar o termo refrativo, né? A gente é uma cirurgia com finalidade de independência do óculos, mas a técnica é um pouquinho diferente. No caso de uma pessoa, né, mais jovem, né, que não teria uma catarata estabelecida, mesmo com glaucoma, pode fazer a cirurgia refrativa? Pode fazer a cirurgia refrativa. Obviamente que a gente vai falando aqui a grosso modo. Toda pessoa que tem qualquer tipo de comorbidade, se a gente considerar o glaucoma como uma delas, nós vamos fazer exames mais aprofundados, nós vamos tomar um cuidado maior para a gente saber se aquela cirurgia pode ser feita com segurança. Então, independente de você ter glaucoma, se o seu olho tem condições ideais, se o seu olho tem condição de receber o laser com segurança, a gente não tem nenhum problema, não. Perfeito. No caso específico que foi falado aí, né, nesses 78 anos de idade, aí é o custo de uma cirurgia de catarata. É uma cirurgia de catarata com lente intraocular premium, que a gente fala. O que é a lente intraocular premium? Aquela lente que vai trazer também independência de óculos após o procedimento.
Perfeito. E aí o que vai variar mais nisso é o custo dessa lente. É o custo da lente. E essa lente ela é escolhida de acordo com cada paciente. Hoje qual lente que é melhor para mim? Os seus exames vão determinar qual lente é melhor para você. No caso de pacientes com glaucoma, a gente tem lentes específicas para pacientes com glaucoma, lentes que levam em consideração o glaucoma para trazer no pós-operatório uma segurança maior nessa independência de óculos. Muito bom. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta. A miopia pode voltar a incomodar mesmo após a cirurgia? Não. Quando a cirurgia é bem indicada e foram tomados todos os cuidados, a miopia não volta. O que acontece muitas vezes a pessoa operou com 30 anos de idade e tinha lá sua miopia. Nós vamos eliminar a miopia e depois, quando essa pessoa tiver mais de 45 anos, entre 45 e 50, vão aparecer outros problemas de visão, que a gente fala aqui na vista cansada, que é aquele óculos de perto que a gente acaba usando, que talvez a pessoa precise novamente de um óculos, mas não pela miopia que voltou. Quando a gente fala a miopia voltou depois da cirurgia, pode acontecer algumas situações. Quando a gente opera antes do grau estar estável, e a gente consegue avaliar isso pela idade do paciente, pelos exames, ou acontece quando nas cirurgias anteriores que não tinha a personalização. Quando a gente não tinha a personalização, poderia ter alguma particularidade no olho daquela pessoa que fez com que a miopia voltasse depois. Mas mesmo em pessoas hoje que a miopia volta, por qualquer motivo que seja, você consegue reavaliar e às vezes você consegue reaplicar o laser e eliminar ela novamente. Perfeito. Então é possível fazer uma segunda cirurgia. É possível fazer uma segunda cirurgia. Isso, olha, o grau não estava estável, agora está. Exatamente. Perfeito. Última interação de hoje, vamos à próxima. Doutor, vista cansada, né? Pode aparecer em pessoas mais novas? A vista cansada é o que a gente chama da presbiopia. A presbiopia, a gente considera ela relativamente normal a partir dos 40 anos. Então, toda pessoa que tem mais de 40 anos, ela está sujeita a apresentar o braço curto aqui que a gente fala, né? Que é a vista cansada. Que aí não seria um problema específico da lente. Aí é a idade. É a idade mesmo, nós estamos falando idade. Porém, na medicina, nada é matemática. Então, a gente sim pode encontrar pessoas de 35 anos, por exemplo, que apresentam uma presbiopia, que é uma vista cansada precoce. A gente tem que avaliar isso nos exames individualmente. Mas se a gente considerar a idade normal, a partir dos 40. Mas a maioria das pessoas, em 45 anos de idade, é o momento que a pessoa vai precisar de pôr o óculos de perto. E cirurgia refrativa, nesse caso, não corrige? Exatamente. Você tem que analisar. Aí você tem que fazer uma análise bem individual mesmo. A cirurgia refrativa, na grande maioria dos casos, a gente indica com menos de 40 anos. Porém, entre pacientes de 40 a 50 anos, a gente faz sempre uma análise individual para saber quais outras alterações que a pessoa tem. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um paciente de 45 anos que tem 3 graus de hipermetropia. Então, ele ficou muito dependente do óculos de perto. Nesse caso, você pode fazer a cirurgia refrativa, você vai eliminar essa dependência dele e depois, às vezes, com 50, ele vai precisar de um óculos de perto. E a partir dos 50 anos, a gente já fala na troca do cristalino. Já é catarata. Aí a gente já entra, não chega a ser catarata porque a pessoa não desenvolveu a catarata ainda. Mas você já vai matar as duas coisas. Você vai tirar o cristalino, que é o local onde tem catarata, e você vai eliminar definitivamente o grau daquela pessoa. Então você elimina a possibilidade dela operar de catarata no futuro e você elimina o óculos. Você já faz o serviço completo. Doutor, gratidão sempre aqui pelas explicações, né? Agradecemos e esperamos aí ter sanado a dúvida dos espectadores. Eu que agradeço mais uma vez aqui falando do avanço tecnológico aí em favor da saúde dos nossos olhos. Muito bom. Bom, nós ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe, você pode acessar todo o nosso conteúdo pelas nossas plataformas, educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor.
Pergunte ao doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.